Abram em Atos capítulo 17. Capítulo 16. Nós vamos ler versículo 16 em diante. E o nosso assunto é hoje: como é que nós implantamos o reino de Deus na terra? Como é que nós vivemos o reino de Deus na terra? Como é que nós nos tornamos vencedores através do reino de Deus na terra? Amém? Põe a mão no teu coração e diga assim: Senhor, meu coração está preparado. Ele é uma terra boa. Senhor, a tua palavra nessa noite vai cair nele e vai produzir muito fruto, a 30, a 60 e a 100 por um, para a glória do teu nome. Senhor, agora eu faço calar minha alma, a minha mente, Senhor. Eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. Senhor, toda coisa que vai rodando na minha mente, Senhor, toda coisa que não vem do teu reino, Senhor, agora está calado na minha mente, Senhor. Senhor, eu consagro a minha mente, para que a palavra entre na minha mente, desça no meu coração, e eu creia com o meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Capítulo 16, versículo 16 em diante. Vamos ter aí na tela. Aconteceu que indo nós, era Paulo e Barnabé. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, diga assim: os crentes ora. Diga comigo: o crente ora. Então aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros ao Senhor. Diga assim: enquanto nós oramos, o diabo não resiste à nossa presença. Ele tem que chegar até nós, para que a gente liberte quem ele está possuindo. Agora veja o próximo. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Diga assim comigo: o diabo sabe quem eu sou. Não só Deus sabe quem eu sou. Não só eu sei quem eu sou, mas o diabo e o inferno sabem quem eu sou. Então, seguindo a Paulo e a nós, volta um pouquinho o versículo. Então, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses são os homens servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Diga assim: o diabo sabe a minha missão. Ele sabe. Vai para frente. 18. E isto se repetia por muitos dias. Diga assim: infelizmente ele é muito perseverante. Muitos dias, a mesma lenga-lenga saía atrás dizendo: esses são homens que anunciam o caminho da salvação. Então Paulo, já indignado, diga assim: mas no meu coração fica indignado contra o diabo. Mas Paulo, já indignado, voltando-se ao Espírito, disse: diga assim: eu não falo com as pessoas, mas eu falo com o que está nelas. Eu amo as pessoas, porque em Jesus morreu, e eu odeio a Satanás. Ele diz assim: então, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus eu te mando. Diga assim: eu não peço. Fala mais alto, diga: eu não peço, eu mando. Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Diga: eu mando, e eu sou obedecido, por causa do Jesus em mim. Amém. Vai para o próximo. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, não tinha mais possessão, não podia adivinhar, agarrando a Paulo e a Silas, o arrastaram para a praça na presença das autoridades. Diga assim: por causa do nome de Jesus. Talvez eu vou sofrer, mas o que o Jesus, meu Senhor, sofreu, não é nem para comparar com o meu sofrimento. Então eles agarram Paulo e Silas e arrastam para a praça, e levando aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Diga assim: eu perturbo o reino das trevas no meu lugar. Vai para frente. Pregando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Diga assim: eu prego costumes que vão além da cultura local.
porque eu prego costumes do reino dos céus. Aleluia. Vamos andando para frente. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Diga assim comigo: eu estou disposto até mesmo ser açoitado pelo nome de Jesus. Mas nem açoites, nem demônio algum vai me parar, porque eu já sou mais que vencedor. Amém. E depois de lhe darem muitos açoites, o lançaram no cárcere, e ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Diga assim: ainda que seja necessário ir para a prisão, por causa do nome de Jesus e por causa da minha missão, eu vou. Vai para frente. Não sei se você está pensando no que você está dizendo, porque hoje nós estamos vivendo um evangelho muito humanista. Queremos que tudo seja para o nosso bem, não queremos sofrer. É como se Deus estivesse aí só para abençoar a gente, como se Deus estivesse só para girar em torno da gente. Mas Ele é o Senhor e nós somos servos. Então, e recebendo ordens, levou para o cárcere interior. Eles prendeu os pés no tronco. Veja só, tinha vários cárceres. Tinha um cárcere de segurança máxima, como tem nas nossas prisões hoje. Ele disse: leva para o cárcere de segurança máxima. E faz mais uma coisa: ata o pé no tronco. Já pensou? Já estava numa segunda, terceira porta, sei lá quantas portas antes de chegar lá, e ainda ataram o pé no tronco. Mas diga assim: mesmo atado, com os meus pés no tronco, mesmo sendo açoitado, mesmo sangrando, eu sou como Paulo, porque eu tenho o mesmo Espírito, e o meu Jesus é o mesmo Jesus. Talvez você está ficando com medo de dizer essas coisas, né? Mas eu quero dizer para você: não é como começa a história, nem o meio da história que quer dizer alguma coisa, é como a tua história termina. Presta atenção para ver como é que isso termina. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Diga comigo: eu vou orar ao Senhor e eu vou cantar seus louvores em qualquer circunstância, porque o meu Deus está acima de toda circunstância. E os demais companheiros de prisão os escutavam. E gente, era o cárcere de segurança máxima. Só tinha bandidão, só gente ruim, só gente braba. Não era qualquer um que estava lá. Mas eles ouviram. Diga assim: por minha causa. Gente que nunca iria ouvir o evangelho vai ouvir. E eles cantavam louvores e o pessoal escutava. De repente, diga comigo: de repente. Mas não é coincidência. Diga: não é coincidência. De repente, mas sem ser coincidência, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Não só de Paulo e Silas, que estavam presos lá, mas de todos. Diga assim: por minha causa, Deus manda terremotos. Deus abre portas de prisões. Deus solta cadeias. Agora veja só. E o carcereiro despertou do sono. Olha que homem duro. Paulo sangrando e Silas sangrando, lançaram lá, amarrou os pés deles no tronco e foi dormir. Dormindo, coração endurecido. Pior que isso, é difícil a gente conceber um coração endurecido assim. E diz assim: despertou do sono, e vendo as portas do cárcere abertas, puxando a espada, ia se suicidar, supondo que os presos tivessem fugido. Diga assim: nós não fugimos, não somos fugitivos, nós paramos no lugar que estamos, até que Deus nos diga para sair. Então o carcereiro ia se suicidar. Te imagina, aqueles dois prisioneiros, Paulo e Silas, disseram: tá aí, guarda eles, e você é responsável pela tua vida. Então ele pensou: antes que me matem, eu me mato. Ia se suicidar, pensando que tivessem fugido. Quando Paulo vê a cena,
o Paulo grita. Ele diz assim, em alta voz: Ei, não te faças mal nenhum, porque todos estamos aqui. Faz sentido Paulo e Silas, porque eram cristãos, estarem lá. Mas e os outros? Aqueles bandidões que estavam lá, talvez por muito tempo, na prisão de segurança máxima. Diga: por minha causa, as coisas que não fazem sentido começam a fazer sentido. Porque isso aí não é história de Paulo somente. Você é assim também. O mesmo reino que estava no coração de Paulo está no teu coração. Ele diz: porque o reino de Deus está dentro de vós. É o mesmo reino. O mesmo poder que estava em Paulo. O mesmo Espírito Santo. Deixa eu dizer para você isso. Veja que eu não estou nem pregando, eu estou lendo o texto. Mas hoje é o teu dia. Deus vai fazer uma coisa nova na tua vida. Presta atenção. Não existe cristão de segunda categoria. Às vezes nós pensamos: mas também, claro, né? Era Paulo. Gente, o mesmo sacrifício que salvou você, o mesmo Espírito Santo que habita em você, o mesmo Pai, o mesmo Filho que habita em você, o mesmo reino que está dentro de você, o mesmo preço pago, foi o que foi pago por você. Diga comigo: eu não sou um cristão de segunda categoria. Você não é. Talvez você está começando a ficar preocupado. Você está pensando: mas se eu não sou, então por que não acontecem essas coisas comigo? Por que Deus não manda terremoto? Não abre as portas das prisões? Não resolve minhas coisas? Ele pode sim. E nós já vamos ver o que precisa acontecer para que Ele faça isso. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça mal nenhum, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu uma luz. E sabe o que fez? Entrou precipitadamente e tremendo, se prostrou diante de Paulo e Silas. Diga: aos nossos pés. Todo joelho tem que se dobrar, porque dentro de nós está Jesus. Na presença de quem? Toda língua vai confessar. Todo joelho vai se dobrar e confessar que Ele é Senhor. E Ele está em mim, Ele está em você. Então se dobram perante eles. E aí veja. E depois de os trazer para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Diga assim: por causa da minha vivência da salvação, pessoas vão querer saber o que tem que fazer para ter o que eu tenho. Vão perguntar para você, vão se ajoelhar na tua presença e vão dizer: por favor, me conta o que é que você tem, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo. Responderam-lhe: é simples, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Não é somente para você, é para você e a sua casa. Deus é um Deus da família. Amém. Não vai levar só você. Amém. Diga assim: Deus é um Deus da minha família. Deus é um Deus da minha família. Crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra, e a todos da sua casa, e eles creram. E aí o que acontece? Vamos lá? E naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Essa vida foi mudada, porque tinha colocado eles lá, não deu nem um paninho para secar o sangue. Mas agora, diz o texto, cuidou deles, lavou os vergões dos açoites, e a seguir foi batizado ele e todos os seus. Amém, aleluia. Sabe, amados, nós estamos falando de como é que nós implantamos o reino. Estamos falando como é que nós temos que viver o reino. Estamos falando como é que o poder do reino se manifesta. Esse texto quer dizer todas essas coisas. Agora presta atenção. Nós olhamos para a gente mesmo e muitas vezes nós pensamos: mas essa coisa da Bíblia é tremenda, mas é porque nós temos uma ideia equivocada. É porque nós não sabemos quem nós somos e nós não sabemos quem está em nós. Nós não sabemos. Então nós precisamos aprender. Presta atenção nessa noite. A palavra de Deus diz que você foi colocada nesse mundo para fazer a obra de Jesus. 1 João capítulo 3 diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir
as obras do diabo. Agora, sabe quem é que vai destruir as obras? É você. Porque você é as mãos dele. Você é a boca dele. Então, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Não tem obra que vai poder continuar. Então, por tua causa, demônios vão sair. Coisas vão mudar. Na tua cidade, coisas vão mudar. Vai parar de gente ganhar dinheiro com demônio. Sabe, na nossa cidade, os prostíbulos têm que ser fechados. Na nossa cidade, pontos de droga têm que parar. Tem que parar. Por causa de quem está em nós. Por causa de quem está em você. Se nós começamos a viver o reino. Porque sabe de uma coisa? A implantação do reino aqui nessa terra não é uma coisa assim, só mental. É uma coisa que sai de dentro de você. É a tua vida que implanta o reino de Deus nessa terra. É o teu estilo de vida. Reino de Deus não é uma teoria, não é uma filosofia na nossa cabeça. É um estilo de vida que vem do nosso coração, possuído por Jesus, cheio por Jesus. É um estilo de vida. Como é que é esse estilo de vida, então, que implanta o reino dos céus? Aqui tem algumas coisas, eu quero rapidamente meditar em algumas delas com vocês. Primeira coisa, a Bíblia nos diz que esse estilo de vida é um estilo de vida de oração. Diz que eles costumeiramente iam para o lugar de oração. Não era uma oração assim qualquer. Eles deixavam tudo, eles iam. Parece que eles iam na beira de um rio, lendo a Bíblia e a história. Parece que eles iam orar. Então eles se juntavam para orar. Sabe, amados, não era só uma oração pessoal. Nós temos que orar pessoalmente, mas Deus nos separou também para orar coletivamente. Sabe por quê? Porque tem um versículo que diz assim: quando 2 ou mais concordarem com alguma coisa aqui na terra, será feito no céu. Então aquele povo estava indo lá para orar. E não está escrito na Bíblia qual era o tema, qual era o assunto da oração deles. Mas eu digo para vocês, o assunto devia ser esse: Senhor, essa cidade é tua. Senhor, ela pertence ao Senhor. Jesus, tu morrestes. Tu és digno desse povo. E quando nós fazemos isso, quando nós temos uma vida de oração, ambos, pessoal, mas também coletiva, de concordância, de fazer com que as coisas aqui na terra sejam feitas aqui na terra como é feito no céu, o reino das trevas começa a balançar, começa a se manifestar. Era uma coisa normal. Sempre vinha aquela moça, muita gente daquela cidade ia consultar a moça. É como uma cartomante hoje, ou como qualquer outra coisa, para consultar, e cobrava, dava muito dinheiro, e tinha gente explorando. O reino das trevas é assim, é um reino de exploração. É um reino de exploração. Mas a palavra de Deus diz que eles começaram a orar, e isso começou a balançar o reino das trevas. Meu irmão, minha irmã, não interessa o que está acontecendo com você. Se você orar, ele tem que fugir, ele tem que se manifestar. Tem um irmão lá da nossa igreja que diz assim: se a gente fugir, o bicho pega, mas se a gente orar, o bicho foge. É assim, ele começa a se manifestar, começa a vir à tona as coisas, e aí então você pode exercer o poder. Agora veja só, a palavra de Deus nos diz que eles iam para orar, e cada vez que eles saíam para orar, vinha uma menina gritando atrás deles. Eu penso no Paulo, porque aqui diz que por muitos dias fazia isso. Eu penso que a primeira vez que ele saiu para a oração, essa menina saiu gritando atrás dele: esses são os servos do Deus Altíssimo que vos anunciam o caminho da salvação. E Paulo sabia que era um demônio dizendo isso. Então eu penso que talvez na primeira vez que o Paulo viu isso, ele disse: ha! Até o demônio tem que confessar a minha missão. Então vai um dia, e vem um dia, ele falou: peraí, esse negócio não está certo não, porque a minha missão não vai ser feita pelo diabo. Quem vai fazer a minha missão sou eu.
E talvez naquele dia ele se levantou da casa de onde ele estava. Ele fazia nessa cidade tendas com Priscila e Áquila. E ele então se levanta para sair. E ele falou: se esse demônio vier atrás de mim hoje é o dia dele. Ele para. E não deu outra. O demônio veio. Deixa eu só te dizer, Deus quer libertar as pessoas. Deus faz com que os endemoniados se manifestem, com que os demônios se manifestem no encontro contigo. Sabe, se você ler sua Bíbliazinha, seu Novo Testamento, você vai ver que Jesus chegava num lugar e os demônios gritavam: o que o Senhor veio fazer antes da hora? Veio nos perturbar. Eles têm que se manifestar quando chega Jesus. Quando você chega, Jesus chega em você, demônios têm que se manifestar. Se nada acontece, tem alguma coisa que não está certo. Tem alguma coisa que não está certo. Porque o reino do inferno tem que tremer na tua presença. Tem que se manifestar. Ele tem que ser chacoalhado na tua presença. E a Bíblia diz então o que aconteceu. E aquele dia então Paulo disse: sai no nome de Jesus. E o demônio saiu. E eu fico pensando que os cristãos que estavam ali junto na reunião de oração para orar, disseram: hey, que coisa maravilhosa. Mas às vezes há um preço que tem que ser pago. Mas não pense que você paga um preço à toa. Não pense que você paga um preço sem ter algo em vista. Deus nunca deixa você pagar preço nenhum sem que Ele tenha um propósito. Diga para mim: não há preço sem propósito. Porque o teu Deus não deixa existir preço sem propósito. Então Deus tinha um propósito. E sabe, Deus queria fazer uma coisa que para poder fazer tinha que acontecer toda a série de eventos. Diga assim comigo: os eventos da minha vida não são casualidade, porque o meu Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. Então às vezes tem uma coisa acontecendo na tua vida que não é boa. Você fez uma coisa boa, como Paulo fez, expulsou um demoniado. De repente a cidade se levanta contra você e te levam na praça pública e te açoitam e te mandam botar dentro de um cárcere de segurança máxima e te prendem os pés. Mas tudo isso tem um propósito. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de propósitos. E nada do que acontece na sua vida acontece sem um propósito. Nada. Mesmo os sofrimentos, mesmo qualquer coisa que não seja agradável para você, tem um propósito. E Deus não perdeu o controle. Talvez eu e você podemos perder o controle das coisas, mas Deus nunca perde. E Ele tem propósitos. Ele queria chacoalhar aquela cidade. Ele queria mudar a história daquela cidade. Agora presta atenção. Então eles se levantam. E diz aí no versículo 20: se levantam os pretores e as autoridades e arrastam eles à presença das autoridades na praça pública. Se levantam e acusam. Agora, essa é uma acusação boa da gente ser acusado por ela. Esses homens têm alguma coisa que nós não temos. E eles estão perturbando a nossa cidade. Porque demônio está saindo. Porque a gente está não podendo mais usar as pessoas. Porque a coisa está mudando. Nós precisamos ser acusados dessas coisas. A Bíblia diz que quando a gente é acusado porque a gente fez alguma bobagem, isso não tem glória. Mas quando você é acusado porque você fez aquilo que você deveria saber, isso tem um peso de glória para a tua vida. Imagina o galardão que Paulo vai receber quando ele encontrar com Jesus, porque tem uma recompensa esperando. Imagina. Então eles acusam e aí eles condenam e dizem cadeia. Mas antes da cadeia, vamos ensinar essa lição para esses camaradas pararem. E eles dizem varas. Eles açoitam a Paulo e Silas. E não era açoitezinho, era açoites que fazia, o texto que nós lemos disse vergões. Saía sangue, sangrava. E eles apanharam. E sabe, muitas vezes quando Deus está cumprindo o plano na gente, a gente diz: está amarrado, Satanás, você não me toca. Às vezes não é só o Satanás que está tocando, é o plano de Deus em ação.
É o plano de Deus em ação. Porque como é que ele vai parar no cárcere de segurança máxima se ele não for preso? Como é que ele vai ser preso se não for acusado? Como é que ele vai acusado sem receber vara? Tudo isso é parte do plano. Então não pense que na sua vida, sabe, aqui nos Estados Unidos, pobrezinho dos peru, né? Porque eles morrem na véspera. Chegou Thanksgiving, há uma matança de peru sem jeito nesse país. Mas sabe, cristão, a gente não morre na véspera. Nada acontece para nós fora do controle. Porque ele tem até um cantozinho que os americanos cantam aqui para as crianças, que Deus holding his hands all the world, God's hands está nas mãos do Senhor. Eles ensinam para as crianças. E sabe, tua vida, o teu destino, o teu futuro está nas mãos dele. E a Bíblia diz: tende por motivo de grande alegria o passar por várias tribulações. Mas hoje a coisa está diferente. E não é de estranhar que a gente não vê essas coisas acontecendo na nossa vida. Porque nós estamos com outra mentalidade. Nós perdemos a mentalidade do reino. Para que nós possamos avançar o reino de Deus, para que nós possamos viver o reino de Deus, nós temos que recobrar a mentalidade do reino. E crer que o que acontece com a gente não está fora do controle de Deus. Ainda que não seja agradável. Ainda que não seja agradável, Deus está no controle. Então eles batem nele. E não pense que não doeu. Não pense: Paulo, Deus deve ter protegido, não doeu. Claro que doeu. Cada chicotada daquela, cada varada daquela doía. Mas sabe, eu fico pensando no que tinha na mente de Paulo. O que teria na tua mente se isso acontecesse com você? Você diria: Satanás, sai de mim, para de me bater. Mas na mente do Paulo talvez tinha um outro pensamento. Talvez tinha esse pensamento: Jesus, agora eu te entendo melhor. Aquelas varadas, porque Jesus levou 41 açoites. Aqueles açoites que o Senhor levou, agora eu posso saber o que o Senhor passou por mim. E talvez ele estava agradecido, porque a Bíblia diz que nós temos que ser agradecidos em tudo. Talvez o Paulo estava dizendo: Senhor, quem sou eu para no teu nome levar açoites? Senhor, obrigado porque o Senhor levou aqueles 40 açoites. Senhor, eu agora sei o que o Senhor passou por mim. Eu sei o que a minha salvação, para que eu pudesse ser salvo, causou em ti, Senhor. E eu te agradeço, Senhor. Agora eu te reconheço como eu não reconhecia antes, porque agora eu sei o que o Senhor passou. E ele está ali, porque não tem nenhum lugar no texto que diz que eles reclamaram, que eles murmuraram, que eles disseram palavrão, que eles se revoltaram. Sabe por quê? Porque eles sabiam que não estava fora do controle de Deus. Não estava, eles tinham certeza disso. E aí então pegam eles e levam para a prisão. E eles chegam na prisão, e lá tem aquele carcereiro coração duro. Sabe que os carcereiros ficam com o coração duro porque eles veem tanto preso mal, tanta história de gente má, principalmente esse de segurança máxima. É gente que matou tanta gente, é gente que manipulou, é gente que fez tanta coisa. O coração já está endurecido. Ali estava um deles. De tanto ele cuidar daqueles presos, ele já não tinha mais piedade no coração. Ele tinha se tornado um homem desapiedado. Então ele agarra os dois, leva lá para dentro. E eu creio que tinha alguns soldados com ele, porque não pense que não foi assim. E eles vão lá para dentro. E então ele põe um algema e põe num tronco. Parece aquela coisa antiga, aqueles troncos onde antigamente os escravos eram amarrados para serem açoitados. Então eles são amarrados no tronco. E aí, sabe, o que é que começou a acontecer? O reino que estava dentro deles era impossível de ser segurado. O Espírito Santo que estava dentro deles era maior que o sofrimento. Sabe, o nosso sofrimento fica grande quando nós não recolhemos Deus no nosso sofrimento. Mas Paulo e Silas fizeram isso. Recolheram Deus no sofrimento deles. Então eles estavam ali sofrendo,
Mas eles disseram: ai, Senhor. E eles começaram a cantar hinos. O que diz lá no versículo? Diz aí que eles louvavam, cantavam hinos de louvor ao Senhor. Está lá no versículo de número... perdi aqui. 25. Por volta da meia-noite, sem comer, sem banho, sem cuidado, sangue correndo, já secando, diz o texto, por volta da meia-noite. Sabe, talvez se a gente estivesse no lugar deles, a gente ia ficar tão depressivo, tão assim para baixo, que a gente ia até sono, ia dormir. Mas eles não tinham, porque eles esperavam algo mais, porque eles queriam algo melhor. Eles disseram: Senhor, possivelmente Silas e Paulo, o que é que tinha num coração desse? Irmãos, não é difícil de imaginar. O que tem no coração de alguém que está preso na segurança máxima, pé amarrado no tronco, por volta da meia-noite, sangrando, sem comer? Começa a cantar louvores a Deus e orar. O que você acha que tem no coração desse? Tem no coração desse a alegria que não pode ser contida por sofrimento. Tem no coração desse alegria que não pode ser contida por situações, por casualidades que acontecem na tua vida. Porque você, então, é um coração que crê que tudo contribui. Sabe, amados, nós lemos a Bíblia, mas nós não cremos. Porque a Bíblia diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E às vezes a gente olha para a gente mesmo e diz: mas isso não está contribuindo para o meu bem. Que negócio é esse? Pensa no Jó, que foi um pouquinho pior do que isso aí. Perde todos os seus filhos, roubam tudo que ele tem, a sua mulher se volta contra ele, de repente uma lepra pega nele, tão terrível que comia a carne dele. A Bíblia diz que ele cheirava mal. Quando os amigos vieram, ficaram alguns dias sem ter palavras para falar com ele. E a mulher disse: por que você não amaldiçoa a Deus e morre? Ela disse: você é tola. Deus nos abençoou tanto, e agora por causa de uma coisa assim, vamos amaldiçoar a Deus? Vê com que facilidade nós amaldiçoamos a Deus às vezes. Nós reclamamos de Deus, se não amaldiçoamos, reclamamos. Nós dizemos: não é justo. Não é uma questão de justiça, meu amado, é uma questão de propósito. Amém. Deus tinha propósito para Jó. Não foi um sofrimento em vão. Nenhum sofrimento que nós passamos aqui por amor ao reino de Deus, por amor ao Senhor do reino, é vão, porque Ele tem um propósito. Mas a nossa mentalidade, hoje em dia, nós não temos uma mentalidade do reino. Nós temos uma mentalidade humanista, em que nós somos o centro. As coisas têm que ficar bem para nós, porque se não ficar bem para nós, eu não gosto disso. Irmãos, eu sou pastor há mais de 40 anos. Você não tem ideias quantas vezes eu ouvi a seguinte frase: pessoas que aceitaram Jesus, e daí a coisa parece que começou a ir, porque o diabo se levantou, mas Deus tinha um propósito de ensinar lições para a pessoa. E aí eles chegam para mim e dizem assim: pastor, eu acho que eu vou desaceitar Jesus. Por quê, irmão? Por quê, irmão? É porque depois que eu aceitei Jesus, ao invés de melhorar, a coisa piorou. Agora olha o que me aconteceu, olha isso, olha aquilo. Sabe, é uma mentalidade centralizada em si mesmo. Eu quero Deus para o meu bem-estar. É um Deus de consumo, é um Deus reduzido à nossa imagem e semelhança. Não é o Senhor dos senhores, aquele muito maior do que eu, que me ama, tem propósitos para mim, mas que amou tanto a mim, que deu seu filho para passar por isso. E eu agora acho que eu não posso passar por nada, por nenhum sofrimento. Então o reino de Deus inclui essas coisas, inclui o sofrimento. Sabe, é parte do reino de Deus, para glorificar o nome do Senhor, sabe, para tratar de você. Você imagina o Paulo, que antes era Saulo. Sabe o que quer dizer Saulo? Quer dizer assim, o arrogante. Sabe o que quer dizer Paulo? O menor, o pequeno. Por isso que ele mudou o nome.
E sabe, quando ele era o Saulo, as vestes do Estevão, o primeiro mártir cristão, foi deixado aos seus pés. Ele era o que açoitava. Aí, quando ele está indo para prender os cristãos, Deus fala com ele, aparece no caminho, né? Fala com ele, e ele diz quem é, e ele fica cego, e diz: eu sou Jesus, o quem você está perseguindo? Nunca te persegui. Perseguindo os meus filhos, me perseguiu. Toda perseguição contra você é perseguição contra o Senhor Jesus. Todo ataque do diabo contra você é o ataque contra o Senhor Jesus, que é o teu Senhor. E aí então ele cai por terra e fica cego. E levam ele agora, ele que era o líder, carregado, puxado pela mão para dentro da cidade de Damasco. E ele passa os portões dos muros da cidade e entra lá dentro. E fica lá numa casa, numa rua chamada Direita. E ele fica lá. E aí Deus vai falar com o homem. Como é que era o nome do homem? Ananias, era o nome dele. Deus chega para Ananias e disse: Ananias! E o Ananias disse: ó Senhor, estou aqui. Ele disse assim: ó, eu tenho uma missão para você. Você vai lá no Simão Curtidor, aquele camarada lá, porque tem lá um cara chamado Saulo, ele está orando, e eu dei uma visão para ele. Ele viu entrar um homem chamado Ananias. Gente, você é parte da visão de Deus. Saulo é da parte da visão de Deus. As pessoas sonham com a tua chegada. As pessoas veem a tua chegada. E aí então ele diz para o Senhor: mas Senhor, como é que eu vou lá? Esse homem, ele trouxe cartas para levar a gente preso. Senhor, esse é o inimigo. Ele diz: eu vou ensinar ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu vou ensinar para ele. E aí você lê a história do Saulo e você vê. E agora aqui está ele passando por isso. Isso é parte da escola de Deus para ele. Para que ele saísse do centro. Para que Jesus ficasse o centro. A pessoa mais importante na vida dele não fosse ele. Sabe, amados? Nós estamos aqui nessa cultura do eu aqui. No, that's my business. Nós temos aqui até um negócio que quando eu chego no aeroporto já para ir para o Brasil, eu estranho. Sabe por quê? Porque o espaço pessoal aqui nos Estados Unidos é 50 centímetros. Eu estava no mestrado fazendo um curso de comunicação transcultural, porque eu sou missionário, vou para as nações, já fui em muitas nações, então fui estudar para aprender esse negócio. E aí eu estava lendo sobre a cultura americana, eu escrevi um paper comparando a cultura brasileira com a americana, porque quando eu cheguei eu achava que era tudo a mesma coisa e logo descobri que não era. E aí eu li lá que tinha um negócio chamado espaço pessoal. Eu falei: não acredito nisso, eu vou testar. E aí tinha um amigo meu fazendo o curso comigo na sala, ele era um missionário também. Eu falei: eu vou testar. Eu recebi a minha primeira prova, cheguei, quase que não tinha inglês nenhum, no mestrado. Minha primeira prova, tirei um B+, eu estava alegre. E eu cheguei com a minha prova assim e falei: agora eu vou testar o espaço. E eu cheguei perto dele, eu disse: olha o quanto que eu tirei. E fui chegando bem pertinho, ele foi afastando. Dali a pouco a gente tinha andado assim uns 15 metros, ele estava encostado na parede. Não tinha mais onde ir porque tinha uma parede atrás dele. Daí eu parei e eu disse para ele: você viu o que aconteceu? Aí ele se tocou e falou: nossa, eu estou encostado na parede, como é que a gente chegou aqui? Eu falei: eu fui invadindo o seu espaço e você nem percebeu que o fato de invadir seu espaço pessoal, você foi recuando, porque você considerou eu chegando pertinho de você uma invasão da sua privacidade. Nós somos aqui essa cultura centralizada em nós. Mas a cultura do reino não é centralizada em nós. Jesus é o Senhor. A cultura do reino é centralizada em Jesus, é centralizada no amor ao meu irmão. A cultura do reino é um negócio perto. Nós temos que recobrar isso, porque nós não temos a cultura do reino. Mas nós somos filhos do reino, vivendo uma cultura estranha muitas vezes. Sabe, a cultura do reino, sabe, não tem nada que você possa fazer que tire você de ter uma responsabilidade
de adorar o seu Deus. Mas às vezes a gente chega na igreja e a gente diz: não, trabalhei muito duro essa semana e estou cansado. O que você faz? O que é isso? Em outras palavras, e nós nem percebemos mais, porque sutilmente esse negócio entrou no nosso coração e está impregnado no nosso coração. Nós somos capazes de trabalhar duro a semana inteira, mas no dia do Senhor a gente fica em casa dormindo. A gente vai para ganhar dinheiro. Nós estamos fazendo o nosso Deus menor que o dinheiro que nós guardamos na semana, ganhamos na semana. Por isso é que nós não implantamos o reino. Por isso que o reino não se manifesta em nós. Por isso que não acontecem essas coisas. Mas eu e você estamos aqui para implantar o reino. Então a primeira coisa que nós temos que mudar é a nossa cultura. Nós temos que adquirir uma cultura do reino, no qual Jesus é o centro. Amém. E no qual eu creio que nada acontece comigo por casualidade, porque eu tenho um Deus soberano que tem a minha mão, minha vida nas suas mãos, que cuida de mim em todos os passos, tem um propósito na minha vida. Então aí eles estão lá, atados, e eles começam então a adorar e a orar, e eles começam a cantar. Não pregaram o evangelho. Você está vendo no texto que nós lemos, você viu algum lugar dizendo que eles pregaram o evangelho só para o carcereiro depois que ele já tinha se convertido? Porque ele entrou tremendo, se ajoelhou. O que tem que fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, creu. Depois eles saíram, ele cuidou deles, deu de comer, e aí então eles pregaram o evangelho. Que coisa tremenda. Agora presta atenção. O nosso estilo de vida tem que ser a nossa pregação. Quero que você responda para você mesmo em Jesus, porque eu não posso julgar você. A Bíblia diz: não julgais para que não seja julgado. Mas eu posso fazer pergunta, e aí o problema é seu. Aí você julga você mesmo, porque a Bíblia diz: se a gente julgasse a nós mesmos, não seríamos julgados pelos outros. Então eu faço essa pergunta para você: como é que é o teu caso? Como é que é você? Como é que é você? A tua vida prega o evangelho? Como você encara as coisas na tua vida? Tudo que acontece prega o evangelho? O teu testemunho é poderoso o suficiente para levar alguém para Jesus? Sem palavras? A tua oração é algo que comove as pessoas ou é reza? Sabe qual que é a diferença de reza para oração? Oração é uma coisa que sai de dentro de você pelo Espírito Santo. Nós não sabemos, a Bíblia diz, orar como convém, mas o Espírito Santo nos assiste. É uma coisa que vem do Espírito Santo. Reza é aquilo que sai aqui do segundo andar da nossa mente, fica procurando as palavras. Jesus disse: não seja como o fariseu, que põe roupa bonita, vai na praça e começa a dizer palavrão, hora que não tem sentido e que não termina mais. Não vai adiantar nada. Então, eles estavam orando. Ai, pastor, não sei por que eu estou orando e nada acontece. Talvez não esteja orando, talvez esteja rezando. Talvez tenha que mudar. Tem que ser uma coisa que sai de dentro de você pelo Espírito Santo. Pergunta a Deus. Você tem que fazer uma mudança. E cantavam e adoravam. Quando você adora, alguém já recebeu Jesus para a tua adoração? Você não está cantando para ninguém, você está cantando para o Senhor. Mas o teu canto é tão irresistível que homens duros, no lugar de segurança máxima, ficam prestando atenção. E eu tenho certeza que eles não conheciam as músicas, e não tinha PowerPoint, e não tinha nada para que eles ouvissem. Então eles só ouviam, eles não tinha nada para eles lerem, eles só ouviam. E sabe, de repente Deus disse: já chega. Se você viver o reino de Deus, vai chegar uma hora que Deus vai dizer para você: até aqui. Deus vai dizer para a circunstância da tua vida: até aqui. Deus vai dizer para os teus açoites: até aqui.
vai pôr um stop naquilo que tem acontecido na tua vida. Porque, sabe, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o que acontece? Aí então de repente dá um terremoto. Só que foi um terremoto muito estranho. Porque já viu terremoto girar chave de cadeia? Abrir fechadura? Abrir algemas do pé? Sabe? Foi um terremoto com a chegada dos anjos. A Bíblia diz que Deus tem anjos ao nosso redor. A Bíblia diz que os anjos Deus envia para lutar em favor dos que vão herdar a salvação. Você sabia que tem anjos em volta de você? Tem um anjo que Deus designou para a minha vida. Ele é alto, muito alto, forte. Às vezes eu estou pregando, principalmente quando eu estou em alguma nação difícil, e eu claramente, no reino espiritual, eu vejo que chega ele atrás e fica atrás de mim. E eu fico todo arrepiado. Eu disse: Senhor, chegou um anjo, aqui tem batalha, e aqui vai ter vitória. Amém. Não uma vez nem duas vezes. Sabia que para você é exatamente assim? Talvez aquele acidente que você passou de carro um dia, você disse: uau, destruiu o carro e não aconteceu nada comigo. Tinha um anjo. Um anjo segurando as coisas, protegendo você. Então houve um terremoto. E sabe, é um terremoto que traz libertação. Amados, nós estamos enganados com algumas coisas. Nós pensamos que a libertação que nós podemos promover traz verdadeira libertação. Traz nada. A única libertação que traz verdadeira libertação é a libertação que Deus promove. Sabe, talvez a igreja podia ser levantada, tivesse levantado, ia na porta da prisão e ficava todo mundo batendo panela e dizendo: solta Paulo, solta Silas, fazer pressão sobre o governo. Isso não resolve. Mas a manifestação de Deus, ela não pergunta, porque a manifestação de Deus, porque o nosso Deus é autoridade sobre qualquer outra autoridade. Ele não pede licença para fazer as coisas. E o que eu e você precisamos é esse estilo de vida no reino, em que as coisas na nossa vida são feitas por Deus, e não nem por nós mesmos, ou por convicção, ou por pressão, ou por alguma outra coisa, ou por greve dos caminhoneiros. Não precisa, sabe? É uma coisa paliativa, é do homem. Tem o resultado do homem, mas quando é de Deus, tem o resultado de Deus. Então a cadeia se abre, as portas se abrem. E interessante, parece que ninguém... O que você acha que aconteceria se fosse lá no Bangu 3 e abrisse as portas das cadeias? Abrisse todas as portas. Meu Deus, não ficava um. Saía gente correndo que era capaz de atropelar uns os outros. Morria gente na correria. Mas aquela prisão de segurança máxima, ficaram todos lá. Sabe por quê? Porque quando chega o reino de Deus na nossa vida, chega a autoridade de Deus. Sabe o que aqueles prisioneiros estavam esperando? Que o Paulo dissesse para eles o que tinha que fazer. Estavam lá esperando. Era como se eles dissessem: ah não, abriu a porta da cadeia, estava tão bom essa adoração, essas orações. Abriu a porta da cadeira, nós vamos continuar aqui. E ficaram, porque não abriu só a do Paulo, não foi só as cadeiras de Paulo e Silas, não foi. E Deus é perito na libertação nossa, quando nós estamos vivendo o padrão do reino. Porque se você continuar olhando em Atos um pouquinho na frente, um pouquinho antes, você vai ver a história de Pedro, que prenderam ele. Disseram: cala, não fala mais. Botaram na prisão, amarraram um soldado de cada lado, e o Pedro no meio de 2 soldados. A Bíblia diz que veio um anjo, soltou as cadeias, abriu as portas, e ele não sabia se era um sonho, o que era, e ele foi liberto. Sabe, quando chega a autoridade do reino, não tem soldados, os soldados não acordaram.
não tem soldado, não tem porta, não tem prisão, não tem situações, não tem nada que possa acontecer com você que não esteja debaixo do controle do Senhor. Mas isso é um resultado da nossa vida no reino. E quando nós vivemos esse estilo de vida no reino, nós implantamos o reino. E Paulo estava ali para implantar o reino. Mas às vezes nós nos decidimos implantar o reino, mas não estamos muito certos se queremos sim, ou quanto queremos. Porque no primeiro sofrimento nós abandonamos. No primeiro revés, na primeira coisa que acontece, nós abandonamos. Não é verdade? Então temos que entrar nessa cultura do reino. Então os presos estavam ali, pense nisso, todos parados. E aí houve um terremoto e o camarada acordou, o carcereiro acordou, e ele vem e olha e falou: primeira porta aberta, outra porta aberta. A porta da segurança máxima está aberta, não tem ninguém mais aí. Ele falou: eu vou ser morto, então antes de me matarem eu me mato. E ele pega a espada para se suicidar. O reino de Deus impede suicídios. Quando chega o reino de Deus, chega uma autoridade. E quando Paulo vê aquilo, ele grita: hey, não faça isso com você mesmo, nós estamos aqui. Eu fico imaginando como esse camarada entrou em parafuso. Como é que ficou a cabeça dele? Ele falou: não acredito, traz uma luz aí, deixa eu checar esse negócio. Porque o texto diz, ele pediu uma luz. Vai para frente, versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, ele disse: não acredito, é uma voz que eu estou ouvindo. Duvido que alguém teria ficado aqui com tudo isso aberto. Sabe-se lá quando abriu esse negócio. Já saiu todo mundo. Ele pega uma luz para checar. E quando ele vai, ele vê que todos estavam lá. E eu imagino a atitude dele. Ele deve ter começado a orar, olhar Paulo, Silas. E daí ele olha, aquele maldoso, aquele terrível, aquele outro. Porque Paulo diz: não te faça nada, porque todos estamos aqui. Volta o versículo, por favor, o 28. E Paulo disse: não te faças mal nenhum, porque todos estamos aqui. Gente, quando chega o reino de Deus, ele é capaz de transformar gente. Então pode ir para frente, 29. Vai para frente, vai para o 30. E aí, 29, desculpe, não falamos ainda do 29. Então ele entra, pede uma luz, ele viu que estava lá e ele começa a tremer. Gente, tem que tremer diante do Rei dos Reis. Quando chega o reino de Deus, chega o rei. Quando chega o reino de Deus, chega a autoridade. E ele entra tremendo e ele se prostra. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Sabe? Tem um texto no Apocalipse que quando eu li a primeira vez falei: uau! Diz lá: não temas os homens maus, porque eu vou trazer eles e fazer se prostrarem diante de você e reconhecer que eu te amei. Pessoas, teus inimigos, vão ter que reconhecer que você foi amado pelo Senhor. Vão ter que reconhecer, quer queira, não queira. Como diz os jovens por aí, vão ter que me engolir. Não tem outro jeito, não tem saída. Então ele sai, ele vai lá e se prostra diante de Paulo e Silas. E ele não pergunta: escuta, mas por que não usaram a chance que tinham? Não, nada. Porque ele também deve ter ouvido por um tempo, mas com o coração dele tão endurecido, ele deve ter adormecido. Mas ele deve ter ouvido que eles oravam e cantavam, pelo menos por um pouco. Vai para frente, 30. Então veja o que acontece. Depois, trazendo-os para fora, meu Deus, tirou os bandidões, tirou Saulo, tirou Silas, Paulo e Silas para fora, trazendo-os para fora. Os teus inimigos vão ter que te conduzir e reconhecer que você é amado. Eles vão ir na frente. Ele disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Não sei o que eu faria se eu fosse o Paulo naquela hora. Eu talvez ia fazer uma pergunta: mas quem te disse sobre salvação? Eles não estavam falando sobre salvação, eles estavam adorando e orando.
Mas o homem fez a pergunta: o que tenho que fazer? Em outras palavras, sabe o que essa pergunta quer dizer? Em outras palavras, o que eu tenho que fazer para ser igual a vocês? Quantas pessoas já perguntaram: puxa, você tem uma coisa assim que eu queria ser como você. Eu às vezes digo brincando: quando eu crescer eu quero ser igual a você. Mas eu digo por brincadeira, mas as pessoas têm que olhar para nós e querer ser como nós. Quantas pessoas olham para você e querem ser igual a você? Porque veem que dentro de você tem um reino, que vem dentro de você há um poder, há uma manifestação, há um Deus vivo que está por você e que faz coisas tremendas. O que devo fazer? Agora veja a resposta. Responderam: crê no Senhor Jesus, Ele será salvo tu e tua casa. E eles creram, ele e a casa dele. E aí o que eles fazem? Vai para o próximo. E lhe pregaram a palavra, todos da sua casa. E daí disseram: e ó, não pode parar por aí não, tem que receber o selo. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca. O batismo é o selo, a marca da promessa. É o selo de que você pertence a Ele. Você é a propriedade exclusiva. Por que você põe selo numa carta quando você manda? Porque o correio não entrega sem que o preço seja pago. Sabe o que o selo quer dizer? Que o preço foi pago. Paulo diz que nós somos como cartas indo para o nosso endereço final, que é onde está nosso Senhor. O preço foi pago. Então ele diz: lavou-lhes, cuidou deles primeiro, e a seguir foi batizado em todos os seus, à noite. À noite. E sabe o que aconteceu? Aqueles bandidões. Isso aqui, nós estamos lendo uma história que aconteceu numa cidade chamada Filipos. Foi dessa maneira que Paulo plantou a igreja em Filipos. Sabe como é que a igreja nasceu em Filipos? Dentro da cadeia. Eu pastorei hoje uma igreja. Eu sou um plantador de igreja. Plantei muitas igrejas. Mas hoje eu pastorei uma, que sabe onde ela começou? Na UTI. Meu filho Felipe, mais velho, teve um acidente, tinha um Camaro V8 ainda com um chip para aumentar a velocidade, estava andando em alta velocidade, estava desviadão do Senhor, estava andando, o velocímetro quebrou e ficou lá parado, marcando 180 milhas. Estava voando literalmente. E aí ele passou na estrada, um lugar que tinha aquelas costelinha de vaca, né? E o carro levantou e voou, saiu na estrada, derrubou árvores. Eu tenho foto delas assim, grossas, arrancou. Camaro, um carro muito forte, ele ainda tinha proteção na frente. E aí ele foi para a UTI, praticamente morto. Se um dia vocês conhecerem meu filho, olha na testa dele, ele tem um quebrado que vai daqui assim até aqui. Quebrou aqui, quebrou na frente, ele tem placa, quebrou atrás, perdeu massa encefálica. No dia que eu e a minha esposa chegamos lá, ela tinha 2 amigos no carro. E a gente chegou, os meninos, um tinha quebrado o teto solar, que era de vidro, com o braço, outro estava com o olho roxo desse tamanho, estava atrás, sem cinto, bateu o olho no assento da frente. Não aconteceu nada, estavam lá tirando os cacos de vidro de um deles, e o outro lá estava com o olhão roxo. E nós pensamos: não aconteceu nada com o Felipe também, isso aí não. E aí fomos numa sala de espera, nos levaram e esperamos. Isso era 5 horas da manhã. Eles estavam na gandaia, saindo, drogado, bêbados, todos os 3. E aí esperamos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nada. Aí eu comecei a pensar: esse negócio não é bem assim. De repente vem a doutora, e ela disse assim: olha, vocês são os pais do Felipe? Falamos: somos. Estava eu e a Thaís e o Roberto, o outro filho meu. O André estava no Brasil estudando, fazendo teologia, ele é pastor. Aí nós dissemos: nós somos. Ele falou: olha, eu tenho que dizer upfront para vocês, o teu filho não tem jeito, e se ele viver, ele vai ser um vegetal. Então é bom que ele não viva, porque se ele viver, vai ser um vegetal. A Nice e os meninos caíram num choro, mas eu fiquei assim, frio.
Eu pensei, estou em choque, né? Estou em estado de choque com a notícia dessa. Eu perguntei, por que o senhor está dizendo? Ele falou, porque ele quebrou a cabeça. Eu empurrei o cérebro dele para dentro. É impossível. Ele perdeu massa encefálica, é impossível. Aí e ele chorando. E eu, assim, não sentia nada. Eu falei, estou em estado de choque. Saí no corredor do hospital, fui andar. E aí olhei assim, tinha uma capelinha, uma capela. Tchapo. E aí eu abri a porta, entrei. E quando eu fui me ajoelhar para orar, que eu estava me ajoelhando, Deus falou comigo, sabe por que você não está sentindo nada nem chorando? Porque ele vai viver, não morrer. Aleluia. Gente, eu não me ajoelhei, eu levantei do movimento que eu estava fazendo, saí correndo no corredor, cheguei lá e falei, pode parar de chorar. Deus falou comigo, ele não vai morrer, vai viver. Aí a Thaís, cheia de lágrimas, minha filha cheia de lágrimas, olhou para mim e falou, pai, o senhor tem certeza que o senhor ouviu Deus direito? Eu falei, absoluta. Eu conheço a voz dele, já de muito tempo, ele falou comigo. E aí fomos para a sala, ficamos lá na salinha. De repente veio o Felipe saindo da UTI, da sala de operação. A cabeça dele estava desse tamanho, enfaixado, parecia uma múmia. Ele quebrou cabeça, quebrou clavícula, quebrou braço, quebrou costela, quebrou tudo que se pode imaginar. Fez um corte assim, o liver dele separou em dois. Ele tem um corte que vai daqui até aqui. Abriram ele, costuraram o liver dele. Como é que se diz liver em português? Fígado. Costuraram o fígado dele. Emendaram. E a doutora contou tudo isso pra gente. E de repente vem saindo aquela múmia. E aí foi para uma UTI especializada na cabeça, né? E botaram ele lá. E daí ligaram aquela parafernália nele, parecia mais um cockpit de nave espacial, de tanta coisa. Um dia eu contei, tinha mais de 50 cabos, fios chegando nele. Mandaram buscar em Nova York uma cama que era uma geladeira, porque eles não tinham lá. Veio de avião uma cama, porque ele teve asepsia, ele teve generalizada, como é que é isso? Infecção generalizada. Só tinha um jeito de controlar. Pôr ele na geladeira. E a cama fazia o exercício para ele, para não sangue não parar. E todo dia o médico chegava, ele ficou 17 dias em coma. Todo dia o médico chegava e disse, não tem jeito. A pressão cerebral humana, eu aprendi muita coisa nesse tempo no hospital. Aprendi a ler todas as máquinas, aprendi tudo. Tinha uma enfermeira cristã, me ensinou tudo isso. E aí, eu sei que a pressão cerebral é uma média de 11. A do Felipe ficava em 60. O médico entrava e disse assim, fritou o cérebro. Não tem mais jeito. Não tem como. E a gente lá, crendo na palavra. E eu dizendo, sim, Senhor, dessa vez o meu filho vai ser aquele homem de Deus. Porque ele está por aí, mas eu não gerei filho para as drogas, para o álcool, para o inferno. Eu não gerei filho para o inferno. Estava lá orando. E sabe, o pessoal começou a chegar. Tinha dia, eu não sabia que o Felipe tinha tanto amigo. E tudo da pesada. Igual ele. Tudo da pesada. Começavam a chegar. Tinha dia que tinha 60 a 80 jovens lá na entrada da UTI. E nós fomos para lá e acampamos. A gente levou colchãozinho desses. Como é que se chama esse que a gente. Desses colchonetezinhos que a gente põe assim. E ficamos lá. A gente tomava banho no banheiro do hospital, ficamos lá 17 dias sem ir para casa. Só fomos para buscar roupa e não saímos mais de lá. Começou a chegar os amigos do Felipe. E eu comecei a evangelizar os amigos do Felipe. E começou a se converter gente. E daí um dia a enfermeira disse assim, o que está acontecendo? Eu vejo vocês darem as mãos. E aí eu dava as mãos com todo mundo e orava por eles. Passava, profetizava na vida deles. Pregava o evangelho. Fazia isso aí que Paulo estava fazendo, adorava, cantava. E a enfermeira disse, o que está fazendo? Eu falei, não, é meu filho que está aí. Ele tem todos os amigos, não são cristãos. Eu estou pregando para eles. Ela falou, eu vou orar. Você prega e eu oro. Eu falei, feito. Eu prego e você ora. Começou a se converter gente. A igreja nasceu na UTI. Mas não foi sem perseguição. Porque aí os pastores da cidade começaram a falar mal de mim. Disseram, o pastor João tem telhado de vidro. Sabe o que é telhado de vidro, né? Tem que ter alguma coisa errada com o camarada.
Porque como é que pode um negócio desse acontecendo com o filho dele? E o Felipe morreu 2 vezes na UTI. Eu estava lá dentro. Ficou igual você vê no filme, faz aquela setinha retinha. Uma das vezes foi 3 minutos e ele voltou. E ele voltou. No 17º dia, o Felipe acordou. O Felipe acordou. E acordou aceso, curado. Os 2 pulmões dele eram 2 coisas pretas assim. E todo dia vinha a máquina para tirar raio-x, punham por baixo assim um negócio, uma placa, e daí clac, clac. Eu dormindo na UTI, você sabe, aqui a gente dorme na UTI, né? Tem lá um sofá-cama. Dormindo na UTI, eu acordava todo dia com aquele barulho, clac, clac. Depois já acostumei, né? Já sabia o que era, nem virava do lado. Tiravam todo dia aqueles raio-x, Felipe na máquina, respirando artificialmente sem pulmão, os 2 pulmões, porque quando o carro bateu, ele engoliu um caco de vidro. Eu vi sendo tirado isso de dentro dele, caco de vidro, lã de vidro do carro, coisas assim. Eu quero dizer que o reino de Deus é verdadeiro. Ninguém morre antes do tempo. Não acontece nada. Há um Senhor que está no controle. E não interessa a notícia que te deem. A última notícia é Deus que tem. Não é o inimigo, não é a circunstância. Aí ele acorda. E aí acordou dizendo, aonde está o fulano? Um amigo dele. E eu disse, por que você quer ver o fulano? E ele estava lá na sala de espera. Esse amigo dele que estava com ele no carro, que quebrou o teto solar dele. Ele disse, manda ele aqui. Eu perguntei, mas por que, filho? Porque eu tive uma visão e eu vi ele sem os 2 pés. Eu falei, não, ele está com os pés. E aí então, o Felipe contou que ele estava quase para ir. Tinha uma série de gente levando ele para um lugar muito escuro. De repente brilhou uma luz. E chegou gente iluminada e trouxe ele de volta. Glória a Deus. Ele acordou curado, 2 pulmões novos. Braço curado, tudo curado, cabeça funcionando. Aí, quando ele acordou, era de madrugadinha, assim, 6 horas, estavam trocando o plantão dos médicos. O médico estava justamente tirando o raio-x dele e ele acordou. Aí o que foi que aconteceu? Aí chegou o médico que vinha substituir o plantão, estava todos os raios-x do Felipe assim, desde que tinha começado, do pulmão dele. E tinha um raio-x com um pulmão limpo, 2 pulmões como se fosse de criança. Aí eu estava lá, eu estou contando a história que eu vi, meus ouvidos ouviram, meus olhos viram. Um médico disse para o outro, dá uma olhada nisso aqui, compare isso com esse. Aí o outro médico que estava chegando disse, não, esse aqui não é do Felipe, não pertence a ele. Ele disse, pertence, fui eu que tirei o raio-x. Ele falou, então a máquina está quebrada. O outro disse para ele, também pensei que estava. Fui no vizinho e tirei o raio-x para confirmar. É ele, tem 2 pulmões novos. E aí ele já estava falando, e daí chamaram a doutora da cabeça. Daí enquanto estava lá, eu estava lendo um jornal especializado de coisas, traumatismo craniano. Ela era uma das 10 melhores médicas da cabeça nos Estados Unidos. Estava lá na revista. E ela estava de plantão na hora que meu filho chegou. Acha que é casualidade? Não. Nunca. E aí ela estava contando, um dia daqueles que eu estava lá, ela disse assim, eu vou te contar uma história. Eu nunca vi tanta casualidade assim. Eu disse, casualidade? Ela disse, porque quando quebra assim a cabeça, normalmente a quebradura é reta assim. A do Felipe foi assim, ó, em zigue-zague. E sabe de uma coisa? Ele teve tanta sorte, porque uma das veias estourou, e quando a veia estourou, rompeu, ela fez um clipe no meio desse zigue-zague e estancou sangue. Ele teria morrido em 3 minutos, se isso não tivesse acontecido. E ela disse, nem eu faria melhor. Eu falei, claro, nunca. Quem fez isso foi meu Deus. Estancou a veia no meio da quebradura. Ele teria morrido em 2, 3 minutos de derrame cerebral. Aí ele acordou. Aí veio a médica. E eu lá, né? Todo faceiro. E a Anícia, minha esposa, e os meninos, tá tudo UTI, bagunçando UTI. Tava todo mundo lá, porque foi um negócio assim, né?
Aí a médica chegou, toda estranha, tinha dito pra gente ir embora, deixa ele aqui, porque se ele ficar aqui, ele vai ter que ficar nesse hospital por longo tempo. Vão para casa. Eu disse, não, a gente vai ficar aqui. Não falei para ela que a gente tinha promessa. Mas nós temos uma promessa, você tem. Isso é uma promessa que pertence aos filhos do reino. Aí ela chegou e olhou, meio estranha assim, porque no conceito dela ele nunca ia poder se mexer, ele estava sentado. Falou, Filipe, eu quero fazer um teste com você. Siga o meu dedo. E o Filipe, isso não era para acontecer no conceito dela. Aí ela falou, agora eu vou fazer um teste um pouco mais difícil. Quantos dedos? E o Filipe foi exame de traqueia, que já tinha tirado, um tubão, né? Naquele dia iam fazer a traqueotomia. Quando ele acordou. E eu acho que foi a oração da Nice, porque ela disse que não queria ver o filho dela com a garganta furada. Aí já era muita quebradura. Aí ela disse para ele, quantos dedos tem? Aí o Filipe com aquela voz de Pato Donald, né, por causa das cordas vocais toda, né, machucada, ele disse 3. Quanto tem agora? 5. Aí a médica saiu, desconcertada. Dali uns 10 minutos voltou e disse assim, eu vou fazer agora um teste com você. E eu vou terminar a história aqui, porque ela é muito longa. Ele disse, eu vou fazer agora um teste com você. Vamos dizer que você tem $100 no seu bolso e você vai no supermercado. Isso é um teste cognitivo, funcionamento da cabeça. E você gasta $95, com quanto você volta para casa? Ele tem um olho assim claro, olhou para ela com aquele olhão assim arregalado e disse, a senhora quer a resposta em inglês, claro, falando com a médica. A senhora quer essa resposta em português, em espanhol ou em inglês? A médica fez assim, falou, eu não falo essas línguas, me dá inglês. Daí ele olhou para ela e disse assim, a senhora quer essa resposta antes ou depois das taxas? Ela tinha esquecido a taxa, porque você paga a taxa. Logo que compra, então ele não ia voltar com $5, porque era 95 mais a taxa. Aí ela fez assim, get lost, e saiu. 3 dias depois, fizeram uma junta médica. Chamaram eu e a Anice, minha esposa, e disseram, nós fizemos a junta médica para decidir o que nós vamos fazer com o Filipe. Começou com o camarada do pulmão. O camarada do pulmão disse, olha, para mim ele vai para casa porque tem 2 pulmões novos, não tem por que ficar aqui. O camarada da outra especialidade disse, ele vai para casa. E aí todo mundo foi mandando ele para casa. Ele saiu da UTI para casa com Tylenol no bolso. Glória a Deus. 3 dias depois. Sabe do que eu estou falando? Reino de Deus. Porque o reino de Deus, estou eu e os meus filhos. Meus filhos são filhos do reino. Eu nunca declarei outra coisa na minha vida. Os teus também, a mesma coisa. Sabe, as tuas coisas são coisas que pertencem ao reino. Nós somos filhos do reino. Nós somos cidadãos do reino. Nós estamos aqui para implantar o reino. Eu quero terminar. E diz ali então, naquela mesma hora, cuidando deles, mudou a mentalidade. Virou um cuidador. Coração quebrantado. Cuidou deles. Lavou os vergões dos açoites. E a seguir foi batizado. E o Paulo batizou ele. E não diz do resto, mas a cidade chamada Filipos ganhou uma nova igreja que começou dentro da cadeia. A igreja que eu pastorei hoje começou na UTI. Essa começou dentro da cadeia. Assim é o reino de Deus. Assim é o reino de Deus. Ele não tem limites. O limite é o Senhor do reino. E Ele faz as coisas como lhe apraz. Eu não sei o que Ele está fazendo na tua vida, mas se você nasceu de novo, é cidadão do reino, é o cidadão do reino, pode saber que Ele está fazendo alguma coisa. Deixa Ele trabalhar. Adore, ore ao Senhor. Faça o que Paulo fez. Traga a presença dEle no lugar que você está. Porque se a presença dEle chegar no lugar que você está, grilhões vão cair. Não fique oprimido pelo diabo. Você não pode. Você é filho do reino. Não tem opressão para a tua vida.
Se você anda meio deprimido, meio oprimido, isso não é para você, não pode. Se você anda doente, se você anda, não é para você. Alinha a tua vida com o reino de Deus. Alinhe. E tudo mais Ele fará. Tudo mais Ele fará. Se eu te contasse da minha filha que sofreu um acidente, ficou 8 dias no hospital em coma, quebrou a cabeça também, um caminhão de 18 rodas passou em cima do carro dela. Eu podia te contar a história de outro que estava para ir para a cadeira elétrica, porque acusaram dele de um crime que foi cometido, mataram, um crime hediondo, lá na high school que ele estudava, quando nós estávamos no Brasil. Eu estava fazendo uma campanha e ele estava junto. Estruparam uma garotinha de 15 anos, violentaram ela, mataram, desmembraram o corpo, jogaram num lugar perto de um rio seco, jogaram gasolina e queimaram. Meu filho foi acusado disso, com todas as provas, passaporte, tudo, porque eu vivo num lugar onde tem a Ku Klux Klan, que é onde eu vivia nele lá, mas ainda tem uma casa lá. Mas foi lá que prenderam meu filho. Ele estava para ir para a cadeira elétrica. E sabe, na cadeia ele ganhou um companheiro de cadeia e a coisa mudou na vida dele. Eu podia te contar histórias e histórias de como é que o reino de Deus opera, só para você saber que não é com Paulo só que acontecia. Acontece comigo, João, igualzinho a você, que tem minhas crises, que tem minhas coisas, igualzinho. Sabe por quê? Porque não tem cristão de segunda categoria. Todos nós somos de primeira categoria. Tem cristão desalinhado. Deus está andando e o reino está andando desse jeito, e cristão andando para cá. E isso tem. Muito. Então a minha palavra de finalizar, essa palavra de hoje é essa. Alinhe-se. Se alinhe com Deus. Se alinhe no reino. Saiba quem você é. Procure desenvolver a tua identidade. Você não é quem o diabo diz que você é. Você não é quem os amigos dizem. Não é quem o patrão. Não é quem... Você é quem Deus diz que você é. Só Ele pode dizer. E você não é de segunda categoria. Não interessa o que você está passando. Não interessa se está para ser preso. Não interessa se tem isso, não tem aquilo. Não interessa. Você é cristão de primeira categoria. Se alinhe com Jesus. Essa é a minha palavra para você nessa noite. Eu quero orar com você.